Finalmente um episódio bom em The Last of Us, né? Depois de 2 episódios mais parados do que água de dengue, esse pelo menos teve ação. Mas eu ainda senti falta dos infectados no episódio. Série de infectados sem infectados não dá, né? Ô Neil, me ajuda aí, né? Mas pelo menos nesse episódio tivemos a ameaça humana que também estava esquecida. Mas bora lá. Fala pessoas, tudo de boa com vocês? Espero de coração que sim. E antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar para ajudar o amigo. E esse foi um episódio para lavar a alma dos fãs do jogo, né galera? Para vocês terem uma ideia, aqui no meu grupo de WhatsApp do Viciados em Séries, um amigo meu mandou um chupa-me. Diz que a série não tem ação agora. Isso é só para vocês entenderem o tamanho do fanatismo dos fãs do jogo. O episódio foi bom, mas ainda não superou o 1, o 2 e o 5 na minha opinião. A série já começa nos mostrando que o episódio passado não influenciou em nada nesse. Eu vou repetir, se você pular aquele episódio passado, não vai mudar em nada na sua experiência na série. Como diz um amigo meu, aquele episódio nem influi nem contribui em nada. No começo a gente vê a Ellie tentando arrumar algum recurso ou alguma provisão para tentar salvar o Joel. E por isso ela resolve sair para caçar, e até aí tudo bem, né? E a gente vê que a menina é um verdadeiro prodígio, porque apenas com uma aula que o Joel deu a ela conseguiu se sair muito bem na caçada. E apenas com essa aula ela conseguiu fazer tudo certinho. Calma galera, eu tô zoando, eu sei que a galera aí vai chiar. Mas é assim, não foi tudo certo, né? Ela não conseguiu matar o coelho, o tiro que ela deu no cervo, ele não morreu lá no mesmo local. Então eu tô só zoando, se acalmem. Mas o problema galera é que o grupo do David, deixa eu falar pra vocês quem é o David. David é o líder do grupo daquele cara que tentou matar o Joel e que acabou sendo morto. Esse grupo também saiu ali naquela mesma região para caçar. Então quando a Ellie acerta o cervo e ele não morre ali no mesmo local, ele percorre alguns metros para depois morrer. Por azar, foi encontrado pelo aquele outro grupo. Agora deixa eu falar para vocês um pouco mais desse personagem, o David, que existe também no jogo e é incrível como a série adaptou ele igualzinho ao game. E foi muito mais além ainda, aprofundando muito o personagem, dando muitas outras camadas para ele, deixando muito mais dramático e interessante a participação dele. O David é o líder daquele grupo de sobreviventes e também o líder religioso deles. E todas as pessoas daquele grupo o seguem cegamente. Como é de praxe em obras pós-apocalípticas, o David é um falso religioso, ele é um falso pastor. E ele engana todas aquelas pessoas ali para conseguir o que ele quer. E ele usa da palavra de Deus para se aproveitar daquelas pessoas que estão sem rumo, encontram na sua fé o conforto para seguir em frente. E olha só, o David conseguiu muito bem fazer com que a galera ali o seguissem. Mas a verdade é que ele é um lobo na pele de um cordeiro. Porque mais à frente no episódio a gente acaba descobrindo que o David antes da pandemia era um professor de matemática e tinha problemas para controlar a sua raiva. Nada a ver com o pastorado, né pessoal? E com certeza galera, nessa época ele estava na profissão errada, porque se você é uma pessoa com um distúrbio de raiva constante, ensinar pessoas, ensinar adolescentes ou crianças, não é a coisa mais indicada para fazer. Sei lá, arrumar outra profissão aí para descontar sua raiva, ia lutar boxe, ia treinar MMA, alguma coisa desse tipo. Mas ser professor para trabalhar com crianças ou adolescentes, trabalhar com pessoas na verdade, não é muito indicado. E é por isso que ele fala que a pandemia para ele foi uma coisa boa, né? Porque agora depois da pandemia ele pode cometer qualquer atrocidade, todas as atrocidades que ele quiser e puder fazer. Outra coisa doentia é o fato de que ele é um canibal. A gente não sabe se ele é por necessidade, pela falta, pela escassez de alimentos, ou porque ele já tinha vontade, mesmo antes da pandemia, de ser. E o pior é saber que aquela galera está comendo aquela carne sem saber que é carne humana, que nos leva a refletir como o ser humano pode ser facilmente enganado e controlado em uma situação extrema. Agora voltando um pouco mais no episódio, eu entendi desde aquele momento em que o David manda aquele cara buscar os remédios para Ellie e ficou só a Ellie e o David ali naquela fogueira conversando, ali eu já percebi que ele ficou com um certo interesse nela. É que esse cara, além de ser um falso pastor, um psicopata com distúrbio de raiva e um canibal, ele também é um abusador de menores. E quando ele vê que a Ellie é uma garota corajosa, determinada, inteligente e esperta, ele chega na Ellie o par perfeito para ele. Acho que ele pensou, né? Agora a gente vai formar o casal 20. É por isso que mais à frente no episódio ele pede para os capangas que capture ela viva. Mas ainda tem um fato que pesa contra tudo isso, que é o Joel.
E como ele sabe do Joel e da Ellie, ele deixa ela ir embora com os remédios para depois seguir ela e dar cabo do Joel ali mesmo. Para aí sim não ter mais nada que atrapalhe os planos dele. Galera, só um detalhe para vocês que eu percebi, e eu acho que algumas pessoas não perceberam. Todas aquelas pessoas que saem para caçar com o David, eles sabem do canibalismo. Então se você ficou com pena no episódio 6 porque o Joel matou aquele cara, você achou no seu íntimo que não precisava o Joel ter matado o cara, lê do engano, jovem Amoeba. Então fique ciente que você está totalmente errado, porque aqueles caras estavam caçando pessoas para matar e tomar uma sopinha quente de carne humana numa noite fria. E se eles conseguem capturar os dois ali, a Ellie e o Joel, já era. Então tudo que aconteceu ali não foi por causa de um confronto casual, né? Eles se encontraram e um grupo matou o outro. Não, eles estavam ali atrás de pessoas para conseguir uma refeição. Então se você ficou com pena daquele cara, não fique mais, porque ele era um tremendo de um canibal safado. Mas indo mais adiante do episódio, a Ellie consegue aplicar os remédios no Joel e sai para tentar atrair o pessoal, aquele grupo, para longe de onde está o Joel. Mas na tentativa dela ela acaba sendo capturada. Aí a cena, que cena, hein, galera? Igualzinho lá o jogo, igualzinho mais ou menos, mas o final, os acontecimentos, saiu do mesmo jeito. O exoesqueleto foi o mesmo, com aquele cara dando um tiro no cavalo da Ellie e ela caindo. E é esse tipo de cena que os fãs piram. E ela acaba sendo levada para um lugar longe da comunidade deles, que é o lugar onde eles cortam e matam as pessoas que eles capturaram, né? Que faz todo sentido ser longe, porque a comunidade deles, as pessoas da comunidade, não sabem as práticas deles. Para aquela galera, o David e os caçadores são os salvadores da pátria. Que eles estão conseguindo realmente os alimentos, a carne de animais. E tudo isso muito igual ao jogo, galera. Temos apenas algumas pequenas adaptações que num jogo passa, mas num live action não faria nenhum sentido. Tipo a cena em que a Ellie vê o cara espartejando o corpo e ali ela já mata a charada, né, que eles comem carne humana. No jogo, mesmo depois dela ver aquela cena e entender a situação, o David vem com um prato com carne e ela acredita no David porque ele diz que é a carne de cervo. E ela vai e come aquela carne. O que não faz sentido algum, né, galera? Quem já se viu, você vê um cara cortando pessoas pra comer e você depois vai lá e acredita no cara e come um pedacinho de carne do prato que ele trouxe. Não faz sentido algum. A reação mais realista foi a que ela teve na série, que foi a de pegar e chutar o prato pra longe dela. Essa correção, essa adaptação foi a mais lógica e eles acertaram muito nisso. Por outro lado, o Joel matar um monte de cara, sendo que um minuto antes ele estava quase morto, também foi igual ao jogo, mas não precisava ser. A série poderia também ter mudado isso aí, né? Ter colocado, sei lá, pelo menos mais um dia de recuperação e ele já acordado, para ajudar a gente na sensação de descrença. Se é para ser mais próximo da realidade o possível, então era para ter mexido nisso também. Mas a cena dele torturando aqueles caras ali também foi top e foi igual aos games. Depois, mais à frente, temos a confirmação de que o David é sim um abusador, quando ele consegue nocautear a Ellie. Depois que ela conseguiu sair da cela, quebrando o dedo dele, então ela vai para um lugar ali, tipo um refeitório, e lá ele consegue nocautear ela. E lá ele quase abusa dela, e que é outra cena idêntica ao jogo. E pela primeira vez a gente pôde ver a Ellie se virando sozinha, né, sem a ajuda do Joel, o que vai ser uma constante na segunda temporada e a série está correndo para isso, está acelerando, porque é uma vontade gigantesca de matar o cara, viu? E na cena que a Ellie está matando o David, também temos uma pequena diferença, né, porque no jogo o Joel chega e tira ela de cima dele, enquanto na série ela conseguiu sair daquele local que estava pegando fogo, e ele encontra ela do lado de fora e bem traumatizada. E só uma observação bem legal, galera, pra vocês, um easter egg aí, é que o cara que interpretou um dos capangas do David ali na série é o cara que interpreta o Joel no jogo. Informação quentinha aí pra vocês. No mais, galera, foi um bom episódio. Destaque para a morte do David, que lembrou muito uma cena de The Walking Dead, a qual eu falei pra vocês no vídeo passado. Eu não tô dizendo que foi uma cena idêntica, mas na intensidade da violência foi muito parecido. A diferença é que em The Walking Dead, o Carl ia ser abusado e o Rick mata o cara, com toda aquela violência. E aqui em The Last, a Ellie ia ser abusada e ela mesma matou o cara. Mas a intensidade da violência foi idêntica, pessoal. E a minha crítica é que temos aí mais um episódio sem infectados, né? Tá ficando estranho. Mas e você, gostou do episódio? Deixa aí nos comentários, mas aproveita para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é tudo, ficamos por aqui e até a próxima!